Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, Pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé aqui no quartinho, no quarto de oração. Nós queremos falar com Deus por meio da oração, portanto, faça o seu pedido de oração no chat, faça-o também na descrição deste vídeo. É pela terceira vez que estamos aqui neste canal para orar. E nesta terceira vez, nós vamos orar agora nas últimas 12 horas deste dia. Eu sei que para algumas pessoas é tarde, já é noite, madrugada, manhã, não importa a hora, o momento. A benção de Deus vai alcançar você, sua vida, sua casa, sua família. Portanto, eu peço que você faça seu pedido de oração no chat e também na descrição deste vídeo. Meus irmãos, como que está chegando o nosso som para vocês? Como está chegando? Nós temos passado por alguns perrengues aqui, não é? É com a internet, sério mesmo, né? Que batalha, né? Nós temos passado aqui, mas eu quero perguntar como que está chegando o nosso som nesta transmissão deste dia. Eu conto com vocês para que possamos apresentar uma programação digna de vocês. É isso mesmo, programação digna de vocês aqui. Amém? Neste dia maravilhoso. Bom, nesse canal, a primazia aqui é o nosso Deus, portanto, toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Hoje é também dia 10 e todo dia 10 eu clamo pelos patrocinadores, por aquelas pessoas que fazem doações aqui no canal. Deus abençoe você. Estarei clamando pela vida de cada um de vocês neste momento. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste dia. Está no livro de Joel, o capítulo é o 2, o versículo é o de número 25. Joel, capítulo 2, verso 25. Algumas traduções falam restitui-vos-ei, né? A que eu estou aqui, ela diz: restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lagarta, pelo pulgão e pelo cortador, o grande exército que enviei contra vós. Que mensagem poderosa este versículo nos traz. Uma mensagem de restauração divina, uma mensagem de esperança em tempos difíceis. Olha que algo interessante. Primeiro, o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Você pode escrever isso aí? O meu Deus é um Deus de restauração. Pode escrever isso. O meu Deus é um Deus de restauração. Glória a Deus. Ah, tá ótimo, pastor. Tá bom. Excelente. Amém. Obrigado aí pelas informações do som, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E aqueles que, pastor, tá baixo, aumenta o volume aí, porque o nosso está no máximo, tá bom? Deus te abençoe. Bom, então a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto é que o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. E Ele tem
poder de restaurar. Ele tem o poder de restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi danificado, aquilo que foi destruído. Ele tem o poder de restaurar. O contexto de Joel é um contexto de calamidade. E essa calamidade, ela foi causada por uma praga de gafanhotos que devastou a terra. No entanto, Deus ele promete restaurar os anos perdidos. Ele está dizendo que irá restaurar, o que nos ensina que, mesmo diante de perdas significativas ou dificuldades, nós podemos confiar que Deus ele pode trazer restauração à nossa vida, tanto espiritualmente quanto também materialmente. Então, o nosso Deus é um Deus de restauração. Você escreveu que Deus é um Deus de restauração e Ele está restaurando a sua vida, restaurando a sua casa, a sua família, a alegria que foi perdida. Ele restaura nesse dia. A paz que foi perdida, Ele restaura neste dia. Ele restaura, meus irmãos, o que se perdeu. Outra questão é que Deus, ele usa as adversidades para nos ensinar, para nos moldar. Se tem uma coisa que Deus trabalha em nossas vidas é no momento das adversidades. Deus ele trabalha nos moldando, nos ensinando e nos moldando. Deus ele faz isso, gente. Aleluia. Deus é maravilhoso, não é? O versículo menciona que o grande exército, os gafanhotos, foi enviado aqui e o próprio Deus permitiu que viesse, né? Isso nos lembra que, às vezes, as dificuldades que eu e você enfrentamos podem ser permissão de Deus para nos corrigir, permissão de Deus para nos ensinar, para nos preparar para o futuro. Deus não causa o mal, mas Ele usa situações difíceis para nos aproximar dEle e nos ensinar a confiar em Sua soberania. É o nosso Deus. Ele faz isso. Ele usa as adversidades. Deus conhece o tempo aqui e a necessidade de cada um de nós. Ele conhece. Amém. Quando Deus promete restaurar os anos que foram consumidos, significa que Ele sabe do tempo. Ele conhece o tempo e a necessidade de cada um de nós. Ele mostra que Ele está ciente das nossas perdas e que sabe o momento exato para restaurar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele conhece cada situação e Ele age de acordo com o melhor para mim e para você. Não precisamos nos desesperar, pois a restauração do nosso Deus virá no tempo dele. A restauração virá, vai acontecer, porque Ele conhece o tempo e Ele conhece a minha, a sua, a nossa necessidade. Amém?
nós vamos observar que a restauração ela é completa e abrangente. Deus não promete apenas um pequeno reparo, mas uma restauração completa. Ele promete devolver os anos. Olha só, o que implica uma ação total sobre todas as áreas da vida afetadas. Em nossa vida, isso se traduz na ideia de que, quando Deus nos restaura, Ele trabalha em todos os aspectos de nossas vidas. Ele trabalha no aspecto emocional, Ele trabalha no aspecto espiritual, material, Ele trabalha no aspecto relacional, Ele trabalha no aspecto material, relacional, emocional e espiritual. O nosso Deus trabalha. Esta restauração, ela é completa e abrangente. Ei, precisamos ter esperança em tempos de desespero. Em tempo de desespero, precisamos ter esperança. Em tempos de crise ou perda, é muito fácil perder a esperança. Joel, no capítulo 2, versículo 25, nos lembra que mesmo diante de grandes destruições e de grandes dificuldades, Deus pode trazer um novo começo. Isso nos chama a manter a esperança, sabendo que a restauração de Deus não é apenas uma possibilidade, mas esta restauração é uma promessa. Vemos aqui a misericórdia do nosso Deus, mesmo após a destruição causada pela desobediência do povo, porque aqui foi o povo que desobedeceu e acabaram caindo nas mãos desses gafanhotos, desses devoradores, mas a misericórdia de Deus alcançou. Deus se mostra misericordioso, oferecendo a restauração. E isto nos ensina sobre o caráter compassivo de Deus, que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, sempre nos oferece uma oportunidade de se voltar a Ele e experimentar a sua graça restauradora. Eu quero orar por você neste dia. A reflexão foi em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25, que diz: e restaurarei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pela lagarta. Vai explicar aqui vários, tipos de migrador, pulgão, pelo cortador, o grande exército que o Senhor enviou sobre o seu povo. Oremos a Deus. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Sua presença em oração nesse dia, na fé do Deus de Abraão, Isaque, Jacó, mais uma oportunidade que os céus nos preparou, ó Deus, para estarmos reunidos aqui em Sua santa e bendita presença, Senhor. Obrigado, obrigado por este privilégio. Meu Deus, quando o ponteiro dos relógios apontam para os céus, nós entramos em Sua presença em oração, na fé do Deus de Abraão, a fé do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. Eu creio muito no poder que há no Teu nome, no poder que há na Tua palavra. Eu creio, Senhor, eu confio, eu acredito, meu Deus,
na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É mais uma vez, meu Deus, é mais um momento que nos colocamos na Tua presença, ó Deus, em oração, confiantes na força do Seu poder, a força no poder do nosso Deus. Eu oro, Senhor, eu oro neste momento, meu Deus, em prol da vida de cada pessoa, Senhor. Eu oro em prol da vida de cada pessoa, Senhor. Eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu suplico, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida deste homem, desta mulher. Eu abençoo a família deste homem e desta mulher. É mais um dia, é mais um momento, é mais um momento especial que o Senhor nos preparou. Eu te dou graça, Senhor, em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às angústias, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, em clamor neste dia. Nós nos colocamos diante de Sua presença, na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nos colocamos na fé, nos colocamos na confiança do Deus vivo e poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito no poder do jejum, no poder de Sua palavra. Neste dia, eu quero clamar a Ti também, ó Deus, por aqueles irmãos e irmãs que fazem doações aqui, que contribuem aqui, que ofertam aqui nesse canal. Deus, ninguém aqui é obrigado, como existe alguns canais, ó Deus, por aqui, Senhor, que praticamente obrigam as pessoas a votarem, ó Deus, a fazerem votos, obrigam as pessoas em dar valores exorbitantes, meu Deus. Senhor, meu Pai, mas não é este evangelho que eu aprendi, Senhor. Meu Deus, não, não. O dom que o Senhor me deu, eu recebi de graça. De graça eu recebi, de graça eu preciso dar. E muitos se utilizam dos dons do Senhor, das dádivas, das ferramentas que o Senhor proporcionou para se beneficiar. Eu entrego nas Tuas mãos estas pessoas que estão aqui. Aliás, aqui, se o Senhor tocar o coração delas, ou se o Senhor não tocar e elas quiserem utilizar a fé para abençoar o canal, elas podem fazer isso.
elas podem, mas é com elas, não é comigo. Oh Deus, se o Senhor tocar para fazer alguma coisa, quando acontece isso comigo, eu faço, normalmente eu faço. Mas muitas vezes eu tenho utilizado a minha fé. Deus, é mais uma vez que nos colocamos diante de Sua presença. Ó Deus, nos colocamos diante de Ti, na fé do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. É mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos achegarmos até os céus através desta oração. Deus, nós clamamos com seguridade, com certeza de vitória. Abençoa aquelas pessoas que estão frustradas no dia de hoje, passaram por várias situações difíceis no dia de hoje. Mas abençoa aquelas também que venceram, que chegaram aonde o Senhor queria que elas chegassem no momento. Nós somos gratos pela vitória deste homem, desta mulher, desta pessoa, Senhor, que está te agradecendo. Meu Deus, eu oro neste exato momento por aquelas pessoas que estão passando um momento de crise, estão vivendo em um momento de crise. Eu passo para os teus cuidados. Eu entrego em suas mãos os teus filhos e filhas. E eu creio na misericórdia santa, bendita, maravilhosa do Senhor. Toque em cada um, Senhor, e abençoa nesse dia. Eu te peço nesta hora e eu quero lhe agradecer que a tua boa mão possa tocar e abençoar, levantar aquele que está caído. Deus, eu abençoo, eu ministro a bênção do Senhor. Restaura, restaura, em nome de Jesus. Restaura este homem e esta mulher, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você é um facilitador da vida de alguém? Você facilita a vida de alguém ou você dificulta, ou você é um dificultador da vida de alguém? Ou você se omite? Vamos lá, pastor, me explica aqui. Facilitador da vida de alguém. Facilita a vida das pessoas. Ajuda as pessoas. Você é um facilitador ou você é um dificultador? Tem gente que ele é um dificultador, ele coloca barreiras na vida. Além dele não ajudar alguém, além dele não estender a mão a alguém,
ele não ajuda, ele ainda atrapalha. Você conhece esse tipo de gente? Você conhece pessoas que não facilitam a vida das outras em nada? Eu conheço. Aliás, até irmãos, eu vou falar agora com a gente, tá, meus irmãos? Crentes, né? Os irmãos que dizem que são crentes, que servem a Deus, mas não está nem aí para o próximo. Que o próximo se dane. Deus está vendo isso. Amém? Como que você quer que Deus facilita para você se você não facilita para o seu próximo? Você quer que Deus facilita as coisas para você, não é? Mas você não facilita para o próximo. Tem coisas que não te custa nada e você não faz, não quer fazer, endurece o coração, movido pela vaidade, movido pelo orgulho. Sabe? Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. É dominado por um sentimento ruim. Aí não estende a mão para o próximo. Não estende, não facilita a vida das pessoas. Nós precisamos facilitar, hein, a vida das pessoas. Facilitar a vida de alguém. Estender a mão para alguém. A Bíblia fala assim que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Amém? Ele peca. Tem gente pecando por não fazer, por se omitir, está pecando. E tem gente pecando por atrapalhar a vida de alguém, para dificultar a vida de alguém. Seja um facilitador na vida de alguém. Não se deixe levar por sentimentos egoístas, que só olha para o seu umbigo, que só enxerga. Essa palavra tem direcionamento aqui. Só enxerga o teu umbigo. Quer que Deus abençoe, mas não tem coragem de abençoar o próximo. Quer que Deus faça alguma coisa por ele e por ela, mas na hora que ele vê alguém que precisa da necessidade, da ajuda dele, ele pode ajudar e ele não ajuda, a Bíblia está falando que está pecando. Se omitir é pecar. E você nem se fala, e você que dificulta ainda a vida de alguém, que coloca barreira. Tem gente, eu conheço pessoas que colocam barreiras na vida de outras. Só que são os crentes mais infelizes. São. Amém? Tem crente tem crente, suponhamos aqui, ó, aqui seja um sorrisal. Olha a moeda de 25 centavos. Ó, daquelas antigas ainda, hein? Ó, aqui suponhamos que este aqui seja um sorrisal, hein? Esse é grande, hein? Coloca dentro da palma da mão, atravessa a nado um oceano. De mãos fechadas, a nado ele atravessa. E o sorrisal intacto, porque ele é mão fechada, munheca de samambaia, só pensa nele, não pensa no próximo. Bênçãos compartilhadas é alegria compartilhadas, é alegria em dupla.
É. Cuidado, hein, meu irmão. Cuidado. Deus pode estar testando você. E você, movido por esse sentimento de egoísmo, por esse sentimento ruim, eu não sei mais que tipo de sentimento aí que você se deixa levar, não estende as mãos, não facilita a vida de alguém. A menina que foi levada por Naamã como prisioneira e como escrava, ela tinha tudo para não ajudar o seu senhor. Mas ela não fez isso não. Ela ajudou. Ela facilitou. Na verdade, ela facilitou o milagre na vida de Naamã. Seja um facilitador de milagres. Facilita a vida de alguém. Estenda as mãos para alguém. Como que eu sirvo a Deus se eu não consigo servir a outra criatura que Deus criou? O meu semelhante que Deus criou. Ali eu não consigo estender a mão para ele que está aqui. Ah, eu amo a Deus, aleluia, a minha vida é maravilha, eu amo a Deus, Deus está comigo. Será que está mesmo? Será que você ama a Deus mesmo? Você teve a capacidade de ajudar o próximo e você não ajudou. Teve a capacidade de estender a mão e não estendeu a mão. É pecado. Senhor, quando eu te vi com fome e não dei de comer, quando eu te vi com sede e não te dei de beber, quando o Senhor estava doente e eu não fui te visitar, quando estava preso e eu não fui, quando o Senhor estava nu e eu não te vesti, quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. É assim que Deus ele faz, ele trabalha. É dessa forma. Então, não seja egoísta. Quer que Deus honre você, te faça prosperar? Então, facilita a vida de alguém. Seja um facilitador de milagres. Seja um facilitador. Eu estava comentando com a minha esposa sobre esta questão. Amém? Como que eu quero que Deus faça coisas grandes na minha vida se eu não faço pelo próximo? Eu não estou nem aí para o próximo. Amém? Cuidado, cuidado. Bom, já dei o recado, né? Irmãos, aqui nessa transmissão teve 6 pessoas aqui. Os irmãos são bacanas nos comentários, né, irmãos? Tem 6 pessoas nessa transmissão que o Senhor já agiu neste problema, nesta situação. Ele já agiu, tá? A vitória vai ser grande na vida de pessoas. Vai ser grande. A bênção na vida de vocês. Há uma ação do Espírito Santo na vida de vocês. E aconteceu nesta oração. Esta alegria no interior, proporcionada pela presença do nosso Deus, está colocando as coisas no seu devido lugar. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Uma pessoa aqui, Espírito Santo falou ao meu coração, que você está frustrada
Isso mesmo. E o Senhor está falando que isso faz parte do crescimento. Ah, é. Deus tem crescimento para você. Ele nos molda e nos faz crescer. Amém? No meio do sofrimento. Glória a Deus. Uma pessoa, o Espírito Santo fala ao meu coração que vai ter novidades aí dentro da sua casa, na vida de alguém por esses dias, tá? Glória a Deus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui, eu vi a palavra renovação, era como se estivesse em cima de uma cama de casal. Eu vi a palavra renovação em cima da cama de casal. Renovação, restauração. Amém? Exatamente, restituição. Eu falei renovação, mas é restituição, é restauração. A palavra que eu via era restauração. Deus está falando que está restaurando o casamento de alguém. Deus está restaurando. Deus abençoe. Quero agradecer aos irmãos que Deus tocou, tem tocado ao coração, outras pessoas, essas pessoas têm usado a fé para ofertar no canal, para abençoar o canal. Obrigado, tá, meus irmãos? Deus abençoe vocês, tá? Ninguém aqui é obrigado a fazer nada, né? Todo dia 10 eu oro por você, eu entrego o meu propósito de jejum em prol da vida de vocês, que são patrocinadores deste canal, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, nesse dia abençoado, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, eu pergunto, tem alguém que você deseja aceitar Jesus? Voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém que você deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Tem alguém? Se tiver, diga eu quero e você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore, Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, desconcertada, ore comigo, Senhor. Eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore. Jesus, escreva meu nome no livro da vida, sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Eu prometo te servir até o fim. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança e diga que você aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus e quer servir a Deus nesta congregação, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Irmãos, isso, fica firme com Jesus, tá bom? Se você se sentir tocado para fazer doações para o canal, as informações ficam aqui embaixo, ó, tá bom? Ou você também tem a oportunidade de se tornar membro do canal, tá bom? Tem gente que são membros e também ajudam, ofertam aqui. Deus abençoe vocês, a vida, a casa, a família. As informações todas aqui embaixo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui, te agradeço e te agradeço muito se você compartilhar com alguém esta transmissão de hoje. Mande para alguém, mande para aquela pessoa que você sabe que ela é aquele mão de vaca, não gosta de ajudar ninguém, não gosta de estender a mão para ninguém. Estende não. Isso, manda para alguém, tá? Precisa ouvir essa transmissão de hoje. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, 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 amém. Eu volto logo mais em nome de Jesus às 22 horas.